A maioria das pessoas confundem as síndromes ansiosas, né? Confunde o que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, com o transtorno de pânico, confunde com a crise de pânico, a ansiedade em si, né? E os seus sintomas. Então, eu vou explicar de modo breve e dar algumas sugestões para vocês que sofrem desse tipo de transtorno, tá bom? Para você identificar o transtorno de ansiedade TAG. Então, geralmente, que tipo de perfil que a pessoa tem? É algo assim que é constante, tá? O TAG, a pessoa ela sempre está ansiosa, todo santo dia, tá bom? É uma ansiedade diária, nos seus 7 dias, durante meses. Ela sempre se sente fatigada, aquela fatigação, né? Desculpa a linguinha presa aqui. A ansiedade e a preocupação, ela está associada pelo menos e mais 3 ansiosos a sintomas. Então, no caso aqui, seriam quais sintomas? Aquela inquietação ou sensação de estar com nervos à flor da pele, cansaço fácil, fatigabilidade, que é o que eu rosquei a linguinha aqui, dificuldade para concentrar-se, irritabilidade, aquela pessoa de pavio curto. Ela vive com os músculos tensos, né? Tem bastante dores musculares. As pessoas que sofrem de fibromialgia geralmente sofrem desse transtorno, ou quem sofre desse transtorno desenvolve a fibromialgia. Ela tem dificuldade para relaxar, alteração no sono, dificuldade de pegar no sono ou mantê-lo, tá? O foco da ansiedade ou a preocupação não é decorrente de outro transtorno mental, né? Como medo de ter crises de pânico. Ou seja, tem gente que pensa assim, quem tem crise de pânico tem TAG. São coisas um pouquinho diferentes. Uma coisa pode até levar a outra, tá? Mas não é o caso. Não tá no caso do toque, não tá no caso da anorexia, tá? Ansiedade e preocupação, sintomas físicos, elas causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social. Então, principalmente as pessoas que desenvolvem fibromialgia, muitas dores musculares, elas estão associadas com o TAG, tá? Deu para compreender mais ou menos? Então, não é aquela descarga rápida que acontece quando você sofre com muitas crises de pânico que sobe ao pico. E que tem uma descarga elétrica muito rápida no seu cérebro. O TAG, ela é um fantasminha, é um demoninho que está com você dia e noite, todo dia, de modo frequente, independente da intensidade que se sente, entenderam? Então, pouco ou muito ou alto, isso é TAG, é a rotina, é o que é constante, tá bom? Agora vamos explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença do ataque e transtorno de pânico, que o povo confunde bastante, tá? O ataque de pânico, de repente você não sofre de TAG, você sente aquela ansiedade normal, vamos supor. O que vocês não podem confundir achando que tudo é doença, né? Digamos que você tem, no geral, você tá lá de boa, tá tranquila, fazendo as suas coisas, mas de repente você vai fazer uma prova no dia seguinte, de repente você vai fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte, de repente você vai conhecer alguém, algo dentro da tua rotina te deixou ansioso, uma ansiedade que você fica que você sua um pouquinho, você tem um pouquinho de tremedeira, que é natural de todos nós, entendeu? Então, você ficou ansiosa por causa de algo que está para acontecer. Isso é extremamente natural, todos nós sentimos, tá bom? Vai se transformar em crise de pânico, como quando isso vem do nada, essa descarga. Então, vou explicar aqui para vocês, mostrando aqui, porque daí vocês já olham no livro. Então, ataque de pânico, crise de ansiedade, de intenso desconforto ou sensação de medo que alcança um pico em minutos. Geralmente não duram mais que meia ou uma hora, com pelo menos 4 dos seguintes critérios: palpitações ou taquicardia, sensação de falta de ar, desconforto respiratório, sensação de asfixia ou de estar sufocado. Sabe, parece que você vai sofrer um derrame cerebral, um AVC? Suor nas mãos, nos pés, formigamento, medo de perder o controle ou de enlouquecer,
medo de morrer, de ter um ataque cardíaco, tremores ou abalos, formigamentos na boca, nas pernas, nos pés, nos dedos, ondas de calor ou calafrio. Alguns começam aqui pela nuca, né? Aqui pela parte de trás da nuca. Desrealização, sensação de que o ambiente familiar está estranho, ou que algo vai cair na tua cabeça, se você estiver no metrô, que você vai morrer soterrado, essas coisas. Tontura, instabilidade, dor ou desconforto torácico, aquela dor forte que te dá aqui no estômago, né? Náusea ou desconforto abdominal, tá bom? Isso vem assim, você tá lá andando do nada e você começa a sentir isso, certo? Do nada. Que dura, esse desespero imenso de sair correndo, de querer gritar. Isso é um ataque de pânico e a pessoa ela pode ter essa descarga e depois não ter mais. Ou uma vez ou outra, se tá tudo relacionado a algum estresse, algum cansaço ou insônia, algum tipo de trauma, alguma situação que ocorreu e aconteceu esse pico de ataque, tá bom? Agora, vai se transformar em transtorno de pânico. Vocês viram a diferença do transtorno de ansiedade generalizada para o transtorno de pânico. Aqui no caso ter ataques de pânico de forma repetitiva, assim, todo dia, uma vez ao dia, 2 ou 3 vezes ao dia, durante meses, tá bom? Pelo menos um dos ataques foi seguido por período mínimo de 1 mês, por período mínimo de 1 mês, com os seguintes critérios: preocupação persistente com as possibilidades de ter novos ataques. Só o fato de você imaginar que vai ter um ataque, você já tem um ataque e fica sempre vivendo sua rotina com medo de vamos supor, eu vou sair, eu acho que eu não vou sair porque eu posso ter um ataque na rua, entendeu? Algo assim. Preocupação com implicações ou consequências dos ataques. Eu vou jantar, e se eu tiver um ataque, né? Como perder o controle, enlouquecer ou ter um infarto. Alterações do comportamento relacionado aos ataques, evitar aglomerações, evitar sair de casa. Presença ou não de agorafobia associada. Vocês estão entendendo a diferença? Você tem a ansiedade, que é normal de todo ser humano. Você tem o TAG, o ataque de pânico e o transtorno de pânico, tá? Todos eles você precisa estar procurando um psiquiatra e a maioria tem que estar relacionado ao tratamento quando chega a se transformar num transtorno, tá? O TAG, geralmente acompanhado tanto por psiquiatra como psicólogo ou terapeuta. É muito importante você tratar com os seus medicamentos, mas com acompanhamento de um psicólogo ou um terapeuta, tá bom? Espero ter ajudado vocês a essas dúvidas que há sempre aí no mundo de estudos ou para quem acompanha o canal. Um beijo, boa saúde a todos, muita fé. Abraço forte de urso.